Glória a Deus. Quantos estão na expectativa de ouvir uma palavra de Deus aqui? Eu sou suspeito de falar dessa palavra, porque essa palavra, como eu coloquei lá no banner para vocês, ela mudou a história da minha vida. E eu me emociono muito, sabe? Com essa mensagem. Porque são coisas tão simples que a gente demora para entender, que faz toda a diferença na nossa vida. O tema dessa mensagem é o poder de uma aliança, ou uma aliança com Deus. Na linguagem de hoje diz assim, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Preste bem atenção, se você puder anotar algumas coisas que o Espírito Santo fazer saltar no teu coração, quando ele faz você entender algo, você sente que é com você. E aí então é exatamente aquilo que ele quer que você pratique, para que ele possa mudar a tua história. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã, e quando chegou em certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. E ele pegou uma das pedras daquele lugar, e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo dela atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o seu pai, e Deus de Isaque. E a terra que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você. Aqui é a promessa de Deus, ó. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Ah, meu Deus. Farei com que você volte para esta terra, porque eu não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: quando me deu, meu Deus, quando Deus me deu essa palavra, é que hoje eu estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu lá atrás. Recebe essa palavra, você vai viver tudo isso aqui que Ele está falando. Quando Jacó despertou do sono, disse: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como uma coluna, e sobre o topo dela derramou o azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó também fez um voto com Deus, dizendo: se Deus for comigo, essa é a aliança que ele fez, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, nessa viagem que eu estou fazendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz e em segurança para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, meu Senhor, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto o Senhor me concederes, certamente te darei o dízimo. Coloca a mão no coração e fala assim, ó: Senhor meu Deus, fala comigo hoje, mas fala mesmo aquilo que eu preciso para viver os melhores dias da minha vida. Fala segundo a minha necessidade. Em seu nome eu oro, amém. Aplauda a presença de Deus. Aleluia.
Mariela, vou precisar de mais uma, por favor. Obrigado, Cleiton. Igreja de Cristo, Deus, Ele sempre fez e Ele continua fazendo aliança com todos aqueles que Ele escolhe. E se você está aqui hoje sentado, ainda que seja pela primeira vez, se você está aqui sentado ouvindo essa mensagem hoje, na direção de Deus eu digo para você, sinta-se privilegiado e se considere um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Deus, Ele faz aliança com todo aquele que Ele escolhe. Pense nisso, o Deus que criou os céus e a terra, é dele que eu estou falando. O Deus que criou os céus e a terra, tudo que nela há, o dono do ouro e da prata, como a Bíblia diz. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Deus Todo-Poderoso, esse Deus, deseja fazer uma aliança com você. E você pode ver isso claramente na Bíblia, desde o início de tudo. A gente vê Deus fazendo alianças de geração a geração. Primeiro Ele fez uma aliança com Adão, lá no jardim do Éden. Aí logo depois fez uma aliança com Noé. Depois você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão, depois com a nação de Israel, e depois fez com Davi, e depois de Davi, Deus Ele fez uma aliança com todos nós, através do sangue de Jesus, derramado naquela cruz. Então você vê que Deus é um Deus de aliança, e esse homem aqui chamado Jacó, foi alguém que teve a história de vida mudada, transformada. Por quê? Por causa de uma aliança que ele decidiu fazer com Deus. Irmão, irmã, uma aliança com Deus muda tudo. Uma aliança com Deus muda tudo. E olha que Jacó não era brincadeira não, hein? Pensa num homenzinho torto, que nem aquela canção infantil diz, que andava num caminho torto, morava numa casa torta, a vida dele era torta. Aí a música fala assim, né? E esse homenzinho torto um dia encontrou com a Bíblia, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Jacó era um curva de rio. Sabe o que é curva de rio? É o que eu era também. Tudo que não presta, a curva do rio, sabe? Está aqui descendo, aí desce em Túlio. Tudo que não presta, para ali na curva. Jacó era esse cara aí. Para você ter uma ideia, o nome dele, Jacó, tem o significado, sabe do que? Usurpador. Sabe o que é isso? Enganador, manipulador. Tudo que causa dor, Jacó era. Acho que ele só não era pastor. Jacó, nesse momento aqui, ele estava vivendo um dos piores momentos da vida dele, porque a Bíblia diz que ele estava fugindo do irmão dele, Esaú, que queria matar ele, queria tirar a vida dele. Sabe por quê? Porque ele aprontou um rolo. Aqui Deus começa a falar com alguém. Ele aprontou um rolo lá no meio da família dele. Ele enganou o próprio pai. Depois enganou o próprio pai, enganou o irmão com a ajuda da mãe. E aí, ao invés de assumir a responsabilidade do erro dele, sabe o que ele fez? Ele fugiu. Fugiu para a casa do tio dele, o tio Labão. Mas o que me chama a atenção, até por isso que ele falou no texto: se Deus for comigo nessa viagem que eu estou fazendo, me prover de comida e roupa, me guardar em segurança, me trazer de volta em paz para a casa do meu pai. Aí ele fez aliança com Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jacó, não foi Jacó que procurou Deus. Apesar do torto ser ele, não foi Jacó que procurou Deus, mas foi Deus que foi ao encontro dele. E a Bíblia diz que no caminho para a casa do tio dele, Jacó se cansa. E aí ele para descansar, e ele vai dormir, ele deitou ali, e ele vai dormir. E Deus veio até ele através de um sonho. Meu Deus. Sabe o que é isso, irmão? A graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? Favor imerecido. É algo que a gente não merece, e mesmo assim Ele faz para nós. Afinal, o que merecia um enganador? Um ladrão sem vergonha desse, que enganou o irmão, um manipulador. O que merece? Não merece nada. Mas a graça de Deus é como
como nós não merecemos nada, mas a graça de Deus nos alcança. Graça é favor imerecido. Sabe o que é graça? Vou aprofundar nisso aqui. A graça é a capacidade que Deus tem de olhar para mim e para você e nos perdoar num ato desse como hoje de Santa Ceia, quando na verdade nós não merecemos perdão nenhum. Graça é a capacidade de Deus olhar para um drogado como eu e achar que eu sirvo para alguma coisa, quando na verdade eu não sirvo para nada. E aí daqui a pouco Deus vai lá e transforma e capacita. É isso que Ele faz. Isso não é a graça de Deus? Um ex-dependente químico que está aqui falando de Jesus para você? Está aqui falando de Deus para você? É só a graça de Deus. Agora veja o que Deus fez na vida desse homem aqui, que não tinha nada. Eu estou falando de alguém sem perspectiva de vida. Esse homem não tinha nada, porque ele fala: se o Senhor for comigo nessa viagem que eu estou fazendo, me dê pão para comer. Irmão, o homem não tinha pão para comer. Aí ele continua: se me der roupa para vestir, não tinha nem roupa para vestir. Não tinha nem lugar para dormir. Pior que isso, não tinha nem onde colocar a cabeça. Não tinha um travesseiro sequer, porque o texto diz que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro para descansar. Entenda o que a palavra está mostrando para nós aqui. O cara não tem pão para comer, não tem roupa para vestir, não tem um travesseiro para reclinar a cabeça para dormir. Está jurado de morte e Deus está interessado no cara. Você consegue entender a profundidade do amor desse Deus? Sabe o que eu entendo aqui? Não importa a situação que você está passando agora, não importa a situação que você se encontra, de onde você veio, qual eram os seus contatos, o que você fez no passado, quanto você tem, quanto você deixa de ter. Para Deus não importa nem o que aconteceu horas antes de você entrar por aquela porta ali hoje. Para Ele importa, sabe o que? O que vai acontecer depois dessa mensagem. O que você vai fazer depois dessa palavra que Ele vai entregar para você aqui hoje. Deus se interessa por você, sabe? E Ele tem planos para realizar na tua vida e através da sua vida. Diga glória a Deus. E esse é o motivo, irmão, que Deus permitiu você estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem. Porque Ele deseja fazer uma aliança com você. Porque Deus quer usar a tua vida. Sabe, irmão? Não existe ninguém nesse mundo, grave isso. Não existe uma pessoa sequer nesse mundo que a graça de Deus não possa alcançar essa pessoa e mudar a história da pessoa, independente da situação que a pessoa esteja. Sabe aquela pessoa que você vê na rua com a plaquinha: eu estou com fome, o outro é verdadeiro demais, com as crises de sinceridade, fala: é pro corote. Já viu isso aí? Pois é. Aquela pessoa, às vezes você vê situações e fala: ah, ali não tem mais jeito não. Tem jeito. Para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. A Bíblia diz que enquanto há vida, enquanto há fôlego, há esperança. Se não tivesse jeito, aquela pessoa não estaria respirando mais. Porque a Bíblia não mente. Respira aí, vê se tem fôlego ainda. Então Deus está falando para você: ainda tem jeito de mudar essa situação aí. É isso que Ele está falando. Por isso que nós devemos amar a todos. Devemos amar, a Bíblia diz que nós devemos amar a todos. O inimigo, devemos amar o ladrão, o traficante, o drogado, todo mundo. Porque a única diferença que eles têm de nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, sabe qual é? É que nós já tivemos um encontro com Jesus. A única diferença dessas pessoas aí para nós é que nós já tivemos um encontro, já batizamos, descemos as águas do santo batismo, limpamos a nossa ficha, estamos sendo transformados agora de glória em glória. E eles ainda não. E eles ainda não. Mas assim como a minha hora chegou, assim como a hora de muitos aqui chegou, assim como Deus olhou para mim, um ex-drogado, um ex-dependente químico, a minha hora chegou, a deles também vão chegar. Essa pessoa aí que o Espírito Santo fez você lembrar agora, o teu ente querido, o teu parente, a hora dele vai chegar. Vai chegar. E talvez a pergunta que vem na sua mente é a mesma que veio quando eu montei essa mensagem há uns anos atrás, perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor escolhe pessoas desse tipo assim? Tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente inteligente que estudou, tem faculdade, eu nem de estudar gostava. Tem tanta gente até mais santa do que eu. Por que o Senhor faz isso, Pai? Pega uma pessoa praticamente louca como eu era,
Pessoas que não era nada, de repente viram uma referência. A resposta está, sabe aonde? Eu achei essa resposta, está aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 27, diz assim, ó: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você pode aplaudir Jesus por essa mensagem? Está entendendo o que Ele está querendo fazer aqui essa noite? É por isso que o nome de Deus é glorificado, porque Ele pega pessoas improváveis e Ele faz dessa pessoa referência. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que talvez você se considere o menor dentro da sua casa, lá no meio da sua família. Existe em você alguns complexos de inferioridade, você se sentir menos do que os outros. É com você que Deus está falando e você sabe que é com você. Mas Deus, essa noite, Ele coloca uma palavra profética na minha boca, e se você crer, vai tomando posse dessa palavra. O menor ainda será o maior dentro dessa casa. O menor ainda será o maior dentro daquela empresa. O menor ainda será o maior aqui nesse ministério. Aleluia. Jacó estava numa situação tão complicada, ele estava numa situação difícil, sabe? Quando Deus se manifestou para ele. Deixa eu te falar uma coisa: é no meio dessa situação difícil e complicada que você está passando, é no meio dessa situação aí, desse vendaval que se levantou, que Deus virá ao seu encontro, Ele vai se manifestar a você. É no meio desse problema aí que você está enfrentando, que Deus vai se revelar a você. A Bíblia diz que é na sua fraqueza, aleluia, que o poder dele se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Porque quando você está fraco, Ele passa a lutar por você. Ele entende que você não vai parar de querer fazer as coisas com a força do teu braço. Está fraco. E é por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque eu entendo a minha fraqueza. O meu limite já deu, não dá para fazer mais nada. Eu saio de cena, coloco na mão de Deus. Aí Ele entra em cena e começa a lutar por mim. De fraco eu passo a ser. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Às vezes as pessoas falam errado, falam assim: ai, quando eu estou fraco, quando eu sou fraco, eu sou forte. Você não é fraco. Não é isso que está escrito. Não é quando eu sou fraco. Ele diz quando eu estou fraco. Aqui está a revelação. É um estado, é um momento. Vai passar. E Deus trouxe você aqui hoje para fortalecer você. Jacó mesmo disse: eu vi o Senhor e eu não sabia que Ele estava nesse lugar. Sabe, irmão, talvez você não consegue ver ainda, sentir algo ainda, mas Deus está aqui nesse lugar. E ainda que você não perceba, sem que você perceba, Ele está trabalhando na sua vida. E você não pode negar isso. Se você olhar aí algum tempo atrás, alguns anos atrás, talvez meses atrás, não sei, você vai ver que há uma obra de Deus sendo realizada na sua vida. Aonde você estaria essa hora? Como você estaria num domingo essa hora? Talvez de ressaca, o corpo cozido, arrotando quente. Ah, Senhor, mas essa hora, hein? Ó, 7h20 da noite, você ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não, algo está acontecendo na sua vida. Há uma obra em andamento aí. Há uma obra em curso na sua vida. Jacó, quando viu Deus, e então no versículo 20 ele diz que na mesma hora ele faz um compromisso. Ele faz uma aliança com Deus. Sabe, igreja, as pessoas entendem quando Deus está falando com ela. Jacó entendeu que era Deus. Eu vou ser bem direto aqui. As pessoas entendem quando é Deus que está falando com elas. Elas reconhecem a voz de Deus. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus disse isso. Elas conhecem, elas sabem. O problema é que a maioria delas se fazem de desentendidas. Jacó era um homem que ele tinha muitos defeitos, viu? Mas se tinha uma coisa que ele valorizava, eram as coisas de Deus. Jacó, quando ele viu Deus, quando ele sentiu que Deus estava se revelando para ele, ou melhor, quando Deus foi ao encontro dele, ele não se fez de desentendido. Ele não fingiu que não era com ele. Na mesma hora a Bíblia diz que ele faz um compromisso. Ele faz uma aliança com Deus. Escute isso. Se Deus se revelar a você hoje, através dessa mensagem, não se faça desentendido, não. Não atrasa mais o que Deus já deveria ter feito na sua vida, não.
Se você vê Deus falando com você aqui hoje, faça um compromisso com Ele de verdade, faz uma aliança com Ele, você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Eu não estou falando algo aqui para te animar, eu estou falando algo que aconteceu comigo. Essa passagem aqui, ó. Faz um compromisso com Deus, irmão, e faz a tua parte, porque toda promessa que Deus te faz tem duas partes, uma parte que é sua e uma parte que é dele. Se você não fizer, não espere, Deus não vai fazer a dele. Mas se você fizer, aleluia. Quando Deus se revela para alguém, é porque Ele quer mudar a história da vida da pessoa, é porque Ele quer transformar e abençoar a vida da pessoa. Mas esse é o grande problema das pessoas hoje. Deus vem até elas, Deus ainda se dá o trabalho de vir até ela, se revela a elas, mas a pessoa se faz de desentendida. Sabe como que é isso? É mais ou menos assim. Deus usa a família para falar com a pessoa. Deus usa, geralmente Ele usa de perto, né? Mas o próprio Jesus falou: profeta de casa não tem honra. Ele é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E aí é mais ou menos assim, a pessoa se faz desentendida. Deus usa o pai, Deus usa a mãe, Deus usa um irmão, Deus usa uma irmã, Deus usa as pessoas do lado. Ó, faz isso, para com isso, vai para a igreja, não sei o quê. E a pessoa se faz de desentendida. Ela não entende que é Deus que está falando com ela. Aí chega num ponto que sabe o que Deus faz? A pessoa está achando que Deus vai descer um raio de luz, assim, ó. Eu sou o grande eu sou. Eu vou falar uma coisa para você: Deus é espírito, e nós habitamos no mundo material, e Ele se manifesta, Ele fala com a gente através das pessoas. É Deus que está falando com você aqui hoje, não, pastor? Deus se manifesta através das pessoas, mas quando as pessoas não entendem que é Deus falando, ou se faz de desentendido, sabe o que Deus pensa? Vou mudar a maneira de comunicação. Aí Deus para de usar as pessoas. E aí que é o problema, sabe por quê? Ele começa a usar a circunstância. Quem está entendendo, diga amém. Sabe como é? Uma porta fecha aqui, aí Deus começa a estreitar o caminho de cá, e as coisas vão ficando difícil, sabe? E vem uma enfermidade, e vem um problema aqui, outro ali, fecha outra porta ali. Ele vai funilando o caminho da pessoa até sobrar só uma porta. Pergunta para mim: qual, pastor? Aquela ali, ó. Mas Jacó era esperto, irmão. Até demais. Além dele não se fazer desentendido, ele vai e faz uma aliança com Deus. E olha que Jacó disse no versículo 20, hein? Se o Senhor for comigo, me guardar nessa viagem que estou fazendo, me der pão para comer, roupa para vestir, versículo 21, de maneira que eu volte em segurança para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? É o primeiro compromisso dele: se o Senhor me abençoar, eu vou te obedecer. Se o Senhor me prover de comida e roupa, me guardar em segurança, eu vou te obedecer. Mas na verdade, esse foi o compromisso dele, mas na verdade nós devemos primeiro obedecer a Deus, e quando nós obedecemos a Deus, então as bênçãos de Deus correm atrás de nós. Falei isso a semana passada, Deuteronômio 28, mas tem muitas pessoas novas aqui, de repente você precisa ouvir isso. Lá diz assim, Deuteronômio 28, se ouvires a voz do seu Deus, e ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Aí ele começa: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do seu ventre, os seus filhos, bendito será o fruto da sua maçadeira, a sua despensa, bendito será todas as áreas da sua vida. Aí ele finaliza dizendo assim, ó: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmão, para alguma coisa me alcançar, no mínimo tem que correr atrás de mim, sim ou não? Então quando se trata da bênção de Deus, nós não precisamos ficar desesperados por causa de bênção, não. A gente tem que ficar preocupado em obedecer a palavra de Deus, porque se você obedece, as bênçãos correm atrás de você. Então o primeiro pilar da aliança de Jacó com Deus, para quem vai anotar aí, ó, a obediência. Diga comigo, obediência. Fala mais forte, obediência. Isso. Por que obediência? Qual que é o benefício disso, pastor? A obediência vai trazer a direção de Deus para a minha vida, em tudo aquilo que eu fizer. Você tinha dado glória a Deus agora. Você imagina você ter direção em tudo que você vai fazer? Você saber como você vai agir sempre que acontecer alguma coisa?
Você é obediente, se você é obediente a Deus, irmão, Deus nunca permitirá você ser passado para trás, sabia disso? Alguém que obedece a Deus, Deus não permite essa pessoa ser passado para trás ou enganado por alguém. Na hora, Deus revela para ela. Essa é uma vantagem do obediente. Deus nunca permitirá um obediente entrar numa furada. Olha aí, Deus falando com alguém. Faltou obediência. Faltou obediência, porque quem me obedece tem minha direção. Você quer ver uma coisa? Se alguém está sem direção diante de um acontecimento, não sabe como agir, meu Deus, não sei nem o que fazer. Agora como que vai ser? Eu não sei como agir diante dessa situação. É bem provável, biblicamente falando, é bem provável que essa pessoa é alguém que tem dificuldade de obedecer a Deus. Porque a obediência a Deus traz a direção dele para a minha vida. Quem entende isso, diga amém. Então quando você obedece a Deus, você sabe o que você quer. Quando você obedece a Deus, você sabe para onde você vai. E melhor, você sabe aonde você quer chegar. Quem obedece a Deus, quem vive com Deus, não tem esse negócio de deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, é como uma folha seca que o vento vai batendo e vai, leva eu. Não, quem é de Deus sabe para onde está indo. Quem é de Deus sabe onde vai chegar. Quem é de Deus tem meta, tem objetivo. Quem está comigo? Você é de Deus? Então aplaude Jesus pela sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então o primeiro pilar da aliança de Jacó foi a obediência. Se Deus me abençoar, Ele será o meu Deus, Ele será o meu Senhor e eu serei o seu servo. Aí eu pergunto para você, Deus é o teu Senhor? Eu vou aprofundar isso aqui. Deus é o teu Senhor? Você realmente é servo, é serva dEle? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Isso aqui é muito forte, é muito sério. Você sabe que todo servo, ele tinha como obrigação obedecer ao seu Senhor, sim ou não? O Senhor tinha poder e domínio sobre o servo. É por isso que certa vez Jesus pergunta para os discípulos assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Por quê? Em outras palavras, o que Jesus está falando para os discípulos? Por que você fala Senhor, Senhor? Você fala para todo mundo que eu sou seu Senhor aí fora. Você fala para todo mundo que é meu servo, minha serva, mas vocês não me obedecem. Por quê? Porque se eu fosse o Senhor de vocês, vocês me obedeceriam. Se vocês me amassem de verdade, é isso que Jesus estava falando para os discípulos aqui. Se vocês me amassem de verdade, como vocês falam, vocês obedeceriam a minha palavra. E principalmente os princípios, os mandamentos da minha palavra. João 8,14 vai dizer isso aí. Jesus falou, se me amares de verdade, não da boca para fora, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Diga glória a Deus. Tem até um louvor que a gente canta, não é? Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. É Jesus que disse isso. Olha, meu irmão, se você sair daqui hoje entendendo essa verdade que eu estou pregando para você, se você praticar esses 3 pilares aqui que eu vou te passar com a ajuda do Espírito Santo, a sua vida, o seu ministério, a sua família, os seus negócios, nunca mais serão os mesmos. Grandes resultados você vai ter esse ano. Se você praticar, não você escutar, mas se você colocar em prática esses 3 pilares na sua vida. O primeiro, a obediência. Porque a obediência vai trazer a direção de Deus para a minha vida. Agora o segundo pilar da aliança de Jacó com Deus, versículo 22, ele fala assim, e a pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Jacó agora, sabe o que eu vejo aqui? Jacó agora ele está com desejo de construir uma casa para Deus. Deus se revelou a ele, pensa nisso. Deus se revelou a ele. Jacó viu anjos subindo e descendo, irmão. Ele contemplou a presença de Deus. E agora que Jacó viu a glória de Deus de perto, ele quer construir uma casa para Deus. Diga glória a Deus. Mas aí você vai lá para o livro de Atos, vai estar escrito que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O que é isso, pastor? Templos feitos por mão de homens. Isso aqui, é isso aqui. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Está escrito. Mas Ele habita em templos feitos pelas próprias mãos dEle. Você é casa de Deus, morada do Espírito Santo.
Isso aqui não passa de um salão. Você sabia disso? O lugar é consagrado, mas isso aqui não passa de um salão. Só se torna igreja a partir do momento que chega 2 ali e entra. Jesus disse isso. E não é só aqui. Onde houver 2 ou mais, aleluia, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu não sei se é a mesma versão, mas olha só. Certamente, acha essa versão por favor, a gente tudo juntinho aqui. Certamente vocês sabem, certamente, ó, não tem erro. Oh, essa palavra é linda, né? Você lê uma palavra, já abre um leque. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Meu Deus. Aí o 17: assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. O que você está fazendo com a casa de Deus, hein? Presta atenção no que está escrito aqui, é a Bíblia, não é o pastor que está jogando praga em ninguém. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus habita em mim, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e é vocês que são o templo de Deus. É para refletir, não é? O que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo? Como que eu estou agindo com a casa de Deus, com a morada do Espírito Santo? O que Jacó está dizendo aqui, irmão, aplicando para os nossos dias aqui hoje, quando ele fala, e a pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Aqui Jacó está dizendo o seguinte: Senhor, dentro desse entendimento que eu te dei, eu vou me santificar, porque a partir de hoje eu quero que o Espírito Santo vai trazer. Opa, calma aí. Achei que estava voltando. O que a santificação vai trazer para a minha vida de benefício? A santificação traz a presença. A obediência traz. Meu irmão, você imagina você tendo uma vida dessa? Eu demorei para entender isso. A obediência traz a direção de Deus, e a santificação traz a presença dele na minha vida. Lembra quando o povo ia tomar posse daquilo que Deus havia prometido? Lembra o que Deus disse para Josué? Fala para esse povo, Josué, para eles se santificarem hoje, porque amanhã farei maravilhas na vida deles. E aqui é Deus falando com alguém: se santifica hoje, porque amanhã farei maravilhas na tua vida. Santifica a tua boca, o Senhor está falando. Ei, você sabe que é com você que Deus está falando. Santifica a tua boca, santifica os teus olhos, santifica a tua mente, santifica as tuas mãos. Deus está dizendo para alguém que está aqui, você precisa se esvaziar disso aí que você está cheio, para que eu possa encher você daquilo que você está vazio. Se esvazie hoje daquilo que você está cheio. Se esvazie do orgulho, da arrogância. Se esvazie dos julgamentos. Se esvazie da mentira. Se esvazie, para que eu possa encher você daquilo que você está vazio. Se esvazie do que você está cheio, para que eu te encha da minha presença. Algumas pessoas, elas estão com a sua mente cauterizada. É isso, cauterizada a respeito do seu pecado. A pessoa não percebe o que está acontecendo. Estão trocando coisas eternas. Não é o teu caso não, mas muitos estão trocando coisas eternas
por prazeres momentâneos, por falsos prazeres, prazeres imediatos, passageiros, alívio temporário. Muitas pessoas estão brincando, irmão, com coisa séria. O pecado na vida da pessoa está fazendo ela passar vergonha, ela já está sendo motivo de piada, de chacota. O pecado está levando a pessoa para o cemitério, a cada dia, a cada semana. Só ela não vê isso, só ela não percebe, para ela está tudo certo. Sabe aquela conversinha de pescador? Peixe grande não se tira da água de uma vez só. Porque tem pescador aí não? Porque senão o que acontece? Quebra a linha. Tem um pescador aqui? Quebra a linha. Aí o que o pescador faz? O pescador normalmente ele vai dando corda. Ó, Satanás. Ó, ele vai dando linha, ele vai cansando o peixe. E sabe o que é pior? O peixe acha que está livre. Já está fisgado já. E ele acha que está tudo, ele está livre, só que ele está sendo cansado. Entenda o que Deus está falando. Tem pessoas, irmão, que estão praticando pecado e estão achando que está livre, só porque o marido não está vendo, só porque a esposa não está vendo. Mas eles não estão livres, sabe por quê? Porque Deus está vendo. Pior que isso, o diabo também está vendo, porque a Bíblia diz que assim como os olhos do Senhor estão em todos os lugares, o demônio, o Satanás também está ao derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Você percebe que não é qualquer um que ele pode tragar? Ele está bramando como um leão, procurando quem ele possa. Quem que ele pode? Quem está com a brecha aberta, quem está com o anzol transpassado na boca. É isso, o anzol já está transpassado na boca da pessoa, ela já está fisgada, sabe? E o diabo só está dando corda, cansando, esperando a hora certa de tirar tudo da pessoa, envergonhar ela. Que isso sirva de alerta para alguém que está ouvindo essa mensagem hoje, seja aqui, seja na internet depois. E Deus está dizendo para mim, para você hoje, aleluia, nesse culto, na primeira santa ceia do ano de 2025, se arrependa, Ele está falando, se arrependa, se santifique, porque sem santificação eu não opero. Deus quer operar, mas sem santificação Ele não opera. Sem santificação não existe possibilidade de alguém ver Deus agindo, fazendo aquilo que Ele disse que quer fazer, cumprir as promessas dEle. Sem santificação Deus não opera na saúde. Tem gente que está esperando uma cura, mas não se santifica. Sem santificação Deus não opera na saúde. Sem santificação Deus não opera na família. Deus não opera no casamento. Deus não opera no ministério. É sempre do mesmo jeito, não avança, não cresce. Sem santificação Deus não opera nas finanças. Até isso. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. É tão importante a santificação que você vai ver o versículo falando assim, ó: seguir a paz com todos, vírgula. Aí ele dá ênfase aqui, ó: seguir a paz com todos. Por que ele não dá tanta bola para a paz com todos? Porque não é todos que vai querer ficar em paz com você, então não depende só de você. Então Deus fala assim, ó: seguir a paz com todos, quando der, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você consegue ver a importância da santificação? Quem quer ver Deus aqui? Se você quer ver Deus um dia, então você tem que se santificar. E santificação não é você ter asa nas suas costas. Vê se tem asa nas minhas costas aqui, irmão. Nós não somos anjos. Existem dois processos na nossa vida quando a gente vem para a presença de Deus. É a conversão. O que é a conversão? Eu saí do mundo. E a santificação? É tirar o mundo de mim. Esse é que é o problema. Eu saio do mundo, eu venho para a presença de Deus, eu me envolvo na obra, eu faço a obra, eu amo estar na presença, eu escuto a palavra, eu amo a palavra, mas o mundo não sai de mim. Conversão, eu estar no mundo, ó, eu estou aqui, ó, sentido para cá. Conversão, eu pego um caminho totalmente oposto àquele que eu estava, e agora eu entro para a presença de Deus. Agora a santificação é tirar o mundo de dentro de mim. Isso é um processo, não é da noite para o dia. Terceiro e último pilar da aliança de Jacó com Deus, parte B do versículo 22, olha só:
tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Olha aqui para mim. Jacó está dizendo, sabe o que aqui? Eu vou ser fiel ao Senhor. Ele está dizendo aqui o seguinte: Senhor, pode me abençoar muito. Ele já entendeu o processo. Aí ele fala assim, ó, pode me prosperar com força, Senhor, porque a partir de hoje eu serei fiel ao Senhor. Eu estou decidido, eu vou ser fiel no pouco e também no muito. Diga glória a Deus. É isso que ele está falando aqui. O que Jesus disse para aqueles homens da parábola dos talentos? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas tem gente que vive pedindo um bom emprego para Deus. Senhor, eu quero ganhar 10 mil. Abre uma porta, mas a pessoa não é nem fiel no pouco. Se eu for fiel, olha Senhor, se eu arrumar um emprego de ganhar 10 mil reais, eu vou ser fiel ao Senhor. Sabe quando ela vai arrumar? Nunca. Porque ela ganha 1000, ela não consegue ser fiel no pouco. Irmão, Deus não está nada na palavra por acaso. Deus faz tudo certinho. Deus, Ele escreve certinho aqui na palavra. Seja fiel no pouco. Quando eu ver que você foi fiel no pouco, eu supo você de nível. É isso que ele está falando. Foste fiel no pouco. Jesus naquela parábola, sabe o que acontece? Ele estava testando o povo. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. Entenda isso. Às vezes eu não consigo ser fiel com 1000 reais que eu ganho, devolver 100, que é a parte do Senhor, que é 10%, que a Bíblia pede, que é uma ordenança de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Você acha que se ele abrir uma porta, 10 mil reais para mim, eu vou conseguir devolver 1000? Seja sincero, nunca devolverá, irmão. Então o primeiro pilar da aliança de Jacó, olha, imagina você com uma vida dessa. Primeiro pilar, obediência. Por quê? A obediência vai trazer a direção de Deus para mim em tudo que eu vou fazer. Segundo pilar, a santificação. Por quê? Porque a santificação, ela vai trazer a presença de Deus para a minha vida. E o terceiro pilar, a fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade trará a prosperidade de Deus sobre a minha vida e sobre os meus negócios. Diga glória a Deus. Deixa eu perguntar algo para você aqui. Quem teria coragem de fazer uma sociedade com Deus aqui? Tá vendo? Você é inteligente demais, irmão. Você é inteligente. Afinal, Deus é dono do ouro e da prata. Quem não gostaria? Sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Você pode continuar sendo sócio de pessoas e continuar passando raiva, nervoso, sendo contrariado o tempo todo. Ou você pode ser sócio de Deus. Ele está dizendo, seja meu sócio, e aí você toca o seu negócio comigo, e você vai viver em paz e desfrutar do bom e do melhor. Você sabia que Deus está à procura de sócios na terra? Como assim, pastor Danilo? Deus não precisa do meu dinheiro. Não, claro que não. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do teu dinheiro, mas a obra dele na terra precisa. Sabe por quê? Porque assim como você chegou um dia, tem muitos perdidos aí que precisa ser alcançado. Então olha só que interessante isso aqui. Você é mais ou menos assim, ó, a sociedade com Deus. É Deus falando para você assim, ó, você cuida das minhas coisas e eu cuido das suas. É simples. É a gente que complica. Ó, você cuida de forma especial das minhas coisas, eu cuido de forma especial das suas coisas também. Olha só, eu sei que você é muito inteligente, então eu vou fazer outra pergunta para você. Vamos supor que da noite para o dia, só vou lembrar vocês que eu sou profeta, hein? Vamos supor que da noite para o dia, do nada, 2 milhões de reais cai na sua conta. Quase todo mundo recebeu, hein? Quem tiver fé vai tirar um extrato amanhã. Vai na confiança. Aí vamos lá. Meu pai já olhou para mim, né? Deixa eu ver quem que eu vou falar aqui. Meu Deus. Ele fica me corrigindo depois. Você tem 2 milhões de reais na sua conta, amém? Então tá bom. Aí você teria coragem de fazer sociedade com Deus, sim ou não? Você teria coragem de investir esses 2 milhões, você entrar numa sociedade com Alexandre de Moraes? Minha conta vai bloquear amanhã. Ainda bem que só tem dívida lá. Olha aqui. Você teria coragem? Seja sincero, gente. Não teria? Agora só pensa, por que você não teria? Será que você acha que por acaso ele vai te roubar? Ou ele vai te deixar na mão quando você mais precisar? É isso? É pelo mesmo motivo que Deus não coloca muito dinheiro na mão de muita gente. Quem está entendendo? Pode reparar para você ver, porque as pessoas que Deus mais abençoa e prospera, financeiramente falando mesmo, são aquelas que Deus sabe que sempre vai poder contar com elas.
Porque Deus conhece o nosso coração, igreja. São aquelas que diante de uma necessidade na obra, a pessoa ela entende que Deus tem abençoado ela, porque ali na frente Ele vai precisar dela. A pessoa tem esse entendimento. Não é à toa que essa prosperidade está vindo para a minha mão. Ela está vindo com um propósito. A pessoa tem esse entendimento. Por isso que tem pessoas que nunca serão prósperas. É verdade, preciso pregar a verdade para você. Nem todos aqui serão prósperos. Nem todos serão prósperos. Ao menos que mude o conceito, a forma de pensar, diante de uma palavra tão clara como essa. Por quê? Porque Deus conhece o coração da pessoa, e Ele sabe que se Ele colocar muito dinheiro na mão daquela pessoa, Ele vai perder ela. Então às vezes, por Deus te amar tanto, irmão, é tão sério isso aqui, é tão profundo. Às vezes Deus nos ama tanto que Ele conhece o coração da pessoa, e Ele sabe que se Ele prosperar muito aquela pessoa, Ele vai perder a alma dela. Porque eu já conheci pessoas, Senhor me dá um carro, Senhor não sei o que, e Deus abriu a porta e prosperou. A pessoa trocou o dono da bênção pela bênção. E Deus prefere muito mais ver às vezes alguém vendendo o almoço, comprando a janta, mas tem a alma da pessoa. Quem está entendendo? Porque Deus não está interessado em nada disso. Quem pode, dentro da sua realidade, glória a Deus. Todo mundo ajuda, todo mundo faz a sua parte, dentro da sua realidade. Deus, conhecendo o coração da pessoa, Ele não quer perder a alma dela. Ele sabe que se Ele precisar daquela pessoa depois, ela vai virar as costas para Ele. A obra de Deus, amém, igreja? A obra de Deus, mas Deus não vai descer aqui na terra. Deus não vai enviar um anjo com os potinhos de ouro e falar: pastor, esse aqui é para você pagar aluguel, esse aqui é para você fazer outras coisas, esse aqui é para você investir em outras coisas. Deus não vai fazer. Sabe como que Deus trabalha? Deus abençoa vocês no meio da igreja. Oh, aleluia. Deus derrama a bênção, a prosperidade, abre as portas, traz novas oportunidades para vocês, faz pessoas que não era nada virar um empresário. Ele abençoa vocês com um único objetivo: para que vocês sustentem a obra dele na terra. Quem está entendendo, diga amém. Mas se você não entender o propósito de Deus através do seu recurso financeiro também, se você não entender que Deus, Ele tem te abençoado, o tanto que Deus tem te abençoado nesses últimos tempos, irmão, se você não entender o porquê que Ele tem colocado tanta coisa boa na sua mão, você não vai conseguir desfrutar disso por muito tempo. Por isso que alguns são mais abençoados do que outros financeiramente falando, porque alguns têm um coração endurecido ainda a respeito do dinheiro, sabe? E não sou eu, pastor Danilo, que vai fazer o seu coração se abrir para isso, porque isso quem tem que fazer é o Espírito Santo. A gente vê por aí pastor querendo forçar as pessoas a ser dizimista, forçar a ser oferta. Não é assim. É o Espírito Santo. Se você ainda não é, você deve orar para que Deus coloque isso no seu coração, porque isso é o que está impedindo você de avançar cada vez mais. Essa pessoa que tem o entendimento, sabe, e o compromisso de cuidar das coisas de Deus, elas acabam chamando a atenção de Deus. Elas acabam tendo uma vida diferente mesmo, porque está escrito na Bíblia. Vou mostrar para você, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Linguagem de hoje. Tem diferença na vida dessa pessoa, porque Deus sabe que sempre vai poder contar com ela. Ele fala lá: e mais uma vez o meu povo, todo mundo, verás a diferença na sua vida, entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Em outra tradução fala: entre os fiéis e os infiéis. Tem diferença. Coloca o versículo 10 para mim, porque às vezes você está achando que é o pastor que está falando. E outra coisa, eu não estou nem pregando sua prosperidade para você não. Você sabe que nem fala de dinheiro aqui, até nem na hora da oferta a gente fala de... Tem dia que a gente esquece de fazer oferta nessa igreja. Um dia eu vou pregar sua prosperidade para você. Devo ter umas 4 mensagens lá montadinha, mas hoje eu quero que você entenda isso aqui. Quando eu estou pregando, eu preciso te ensinar, porque senão você nunca vai prosperar e vai achar que a palavra de Deus não funciona, que Deus não é com você. Quando eu estou pregando, eu preciso te ensinar. Olha aqui, para você não achar que é o pastor que está falando. Eu quem? O Senhor Todo-Poderoso. Peço por favor, é isso? Está lá, eu ordeno que tragam todos os seus dízimos à casa do tesouro, em outra tradução, ao depósito do templo. Para quê? Com objetivo: para que haja bastante comida na minha casa. Pastor, a igreja vai fazer marmitex? Não é isso. Para que haja bastante comida. Sabe o que ele está falando?
Traga todos os dízimos à casa do tesouro, ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa, alimento espiritual, para que as portas, e até na revelação da palavra, para que as portas continuem abertas, e pessoas que chegam sedentas, com fome, com sede espiritual, elas tenham alimento para saciar. Quem está entendendo? E olha como é que Deus é lindo. Ele fala sempre assim, ó, Ele dá um princípio e depois Ele libera uma promessa. Se você cumprir o princípio, eu cumpro a promessa. O princípio é esse, você faz o que eu estou te falando. O princípio é esse, você traz para minha casa, tá? Tá bom, e se eu fizer isso, o que vai acontecer? Aí Ele libera uma promessa. Se você fizer, é o único lugar na Bíblia que o próprio Deus manda você fazer prova dele. Olha o que Ele fala: se você obedecer esse princípio, ponha-me à prova. Pode me provar. Se a tua vida financeira não mudar, é isso que Ele está falando. Ó, você pode me provar. Fala aí, Senhor, o Senhor falou e não cumpriu. Quero ver. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Promessa do pastor? Não, de Deus. Aleluia. Então o segredo da prosperidade, eu já estou encaminhando para o final aqui, ó. O segredo da prosperidade está aqui. Se você não está disposto a investir nas coisas de Deus, Deus não viu em você ainda, Ele não encontrou em você ainda alguém que Ele possa prosperar muito. Ele está só esperando ver isso em você, para Ele falar: anjo, Ele dá ordem aos anjos a seu respeito, fala: desce, abre as comportas do céu, manda a bênção sem medida ali, achei uma pessoa disponível. Porque a prosperidade de Deus, irmão, sempre que ela vem para nossas mãos, grave isso, ela vem com um propósito. Qual que é a prosperidade? Quando é de Deus, a pessoa entende. Por quê? Primeiro, ela entende que é para a obra dele ser sustentada na terra. Segundo, para que as almas sejam alcançadas também, assim como você foi um dia, diga glória a Deus. E terceiro, para que a necessidade do reino seja suprida. E sem contar também que através da sua fidelidade, eu encerro aqui, olha só, isso aqui é muito forte. Através da sua fidelidade, nós pastores conseguimos fazer a obra com mais tranquilidade, com menos preocupação na cabeça, vamos dizer assim. É por isso que você de repente vê por aí algumas igrejas. Eu conheço bastante igreja, eu prego em vários lugares, e às vezes você vê alguns lugares assim. Eu vou ter até um cuidado maior para falar sobre isso, para não distorcer, não ferir aí de repente o coração de alguém. Não é só para vocês entenderem, tá? Você vai numa igreja, de repente você fala: nossa, mas aqui é diferente, é uma encheção de linguiça, a pessoa não prega a palavra, fica com... Irmão, aí você pensa: mas não é a igreja que é ruim, não é o pastor que é ruim. Aí fala para mim, como é que a pessoa vai montar uma mensagem? Pensa comigo, como que o pastor vai ter cabeça para estudar, para montar uma mensagem de peso, com conteúdo profundo, como essa aqui que você está recebendo hoje, com um monte de preocupação na cabeça, com o aluguel vencido, com a conta para vencer? Quem está entendendo? Aí você começa a entender o porquê que às vezes a igreja, está faltando, nossa, mas ali não tem palavra. Não tem, porque a igreja não dá condição do pastor ter uma tranquilidade maior para poder estudar, para poder se aprofundar, para ter mais tempo com Deus, em oração, em jejum na madrugada. Esses dias eu fiquei até 4 horas da manhã, quase todo dia eu fico, mas esse dia eu fico 4h20 da manhã estudando, para entregar uma palavra para vocês. Por isso que eu louvo a Deus, irmão, pela sua vida, que já entendeu esse propósito aqui, esse princípio, esse mandamento, essa ordenança de Deus. Você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, dentro da sua realidade, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você já entendeu que é daqui que saem as direções para a sua vida. Você já entendeu, você já chegou num nível espiritual de reconhecer que é daqui que saem as bênçãos que vêm sobre a sua vida. É daqui, é aqui que você vem receber a oração, é aqui que você vem receber as profecias. Por isso que a Bíblia diz que tem que haver diferença na sua vida mesmo. E talvez você está me ouvindo pregar aqui e deve estar pensando: pastor, mas você está falando isso aí, mas eu já obedeço, eu já me santifico, eu já sou fiel a Deus. Vou falar uma coisa para você então. Essa aliança, ela só se sustenta se esses 3 pilares aqui estiverem alinhados na sua vida. Não dá para fortalecer mais um pilar e deixar o outro mais ou menos, não. Não dá. Os 3 pilares completam um o outro. Aqui, ó. Isso aqui é um pilar. Aqui, ó. Os 3 pilares. É um tripé. Quem está vendo aí? Se eu tirar um desses pés aqui, o que vai acontecer? Ó, tirei um. Vamos lá?
Você está entendendo? Então não adianta eu ser obediente, não adianta eu me santificar e eu não ser fiel. Não adianta eu ser fiel, não adianta eu obedecer, mas não me santificar. O que vai acontecer? Tirou o outro, vai cair do mesmo jeito. Só vai funcionar, aleluia. Qual que não funciona mesmo? Só vai funcionar se tiver os três alinhados. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Olha lá, caiu, desviado, sem vergonha. Aleluia. Então analisa hoje. Eu encaminho para o final dizendo para você, analisa hoje qual desses três pilares aqui precisa ser ajustado na tua vida. Fortalece hoje a base desse tripé que está faltando. Você sabe qual que é. Entenda o que Deus disse aqui hoje. Se você me obedecer, você vai ter minha direção. Se você se santificar, a equipe de louvor pode subir. Se você se santificar, você vai ter a minha presença. Se você for fiel, aleluia, como diz a minha palavra, você vai ter uma vida de prosperidade. Mas se você não buscar a santidade, você não vai ter a minha presença. Olha aqui para mim, sem a minha presença o diabo vai te derrubar. Se você já se esqueceu, Deus está falando com alguém, se você já se esqueceu, a minha presença é o mais importante. Sem a minha presença, o diabo vai te derrubar mais cedo ou mais tarde. Você perderá a direção e perderá a prosperidade. Então se santifica. E não adianta também ser fiel e se santificar e não me obedecer. Se você não me obedecer, você vai pegar a direção errada, porque você não vai ter minha direção. E se você vai pegar um caminho errado, vai perder minha presença. Meu Deus, se você perder minha presença, você perde a prosperidade. Você percebe que um sustenta o outro? Não tem jeito. Talvez você está falando, mas eu obedeço, eu me santifico, eu só não consigo ser fiel. Você não vai conseguir viver o dilema de olhar para Deus e falar, Senhor, eu te obedeço. O diabo vai falar na tua cabeça, você não vai conseguir o dilema do diabo bombardeando a tua mente, falando assim, ó, eu te obedeço, Senhor, eu te obedeço em tudo, ou quase em tudo, eu me santifico, eu sou cheio da tua presença, eu tenho visão aberta, eu tenho dom de revelação, eu tenho uns dons espirituais, eu falo em línguas. Mas olha minha vida financeira como é que está. Você não vai aguentar viver esse dilema. Não dá dando nem para pagar as contas direito, Senhor. E Ele está falando hoje, é um sustentando o outro. Quem está entendendo, diga amém. E eu termino falando para você mais uma vez, eu não estou pregando sobre prosperidade para você. Um dia eu vou pregar. Hoje a prosperidade está apenas inserida aqui, ó. Inserida num dos pilares que eu estou pregando para você. Eu estou te entregando aqui, sabe o que? Chaves importantíssimas, para que a bênção de Deus não seja passageira, mas seja permanente na sua vida. E para isso, tem que ter compromisso com Deus e compromisso com a obra dele. Porque quem não tem compromisso, mais cedo ou mais tarde acaba trocando, como eu disse, o dono da bênção pela bênção. Quantas pessoas já fez isso, você conhece? A pessoa veio para a igreja, Senhor, eu preciso disso, Deus fez, Deus deu. A pessoa virou as costas e foi embora, nunca mais, bloqueia até o pastor, só minha foto lá. Coisa que é o pastor que abençoa, né? E eu finalizo essa mensagem mostrando para você o poder do resultado de uma aliança. Gênesis 30, versículo 43. Um versículo só. Desse modo, versículo, acho que é a linguagem de hoje, é isso. Desse modo, ó, Jacó, hein, a mesma pessoa. Ele fez aliança, cumpriu, olha lá, lá no versículo 30 agora. Desse modo, ele ficou muito próspero, muito rico, e chegou a ter muitas ovelhas, muitas cabras, muitos empregados, ó, escravos, escravas, camelos e jumentas. Diga amém. Lembra como ele estava antes? Como eu comecei pregando para você, o cara não tinha um travesseiro para pôr a cabeça, o cara não tinha roupa para vestir, não tinha pão para comer, não tinha nada, estava jurado de morte, perseguido pelo irmão. Mas porque fez uma aliança com Deus, a história dele mudou completamente. Ei, uma aliança com Deus vai mudar a tua vida. Uma aliança com Deus mudou a minha história. Uma aliança com Deus mudou a vida de muitos que estão aqui.
Faz uma aliança com Deus hoje. Se de repente você está aqui já e você já tem uma aliança com Deus, você fala, mas de repente você quebrou essa aliança através de uma desobediência, uma quebra de santidade, uma falta de fidelidade. Esse é o momento de você fortalecer a sua aliança. Fica de pé no seu lugar. Já pega na tua mão aí o teu projeto de vida. Apresente o Senhor, faça compromisso com Ele. Senhor, esse pilar será primordial na minha vida. Eu vou viver isso aqui, Senhor. Deus de aliança, nós entramos agora na tua presença, Senhor, depois dessa palavra, para pedir que o Senhor nos fortaleça para cumprir esse propósito, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um dos seus filhos nesse momento. Ajuda cada um de nós sermos obedientes à sua palavra, Pai, porque nós não queremos andar sem direção. Nós não queremos ficar como uma folha seca, que o vento vai batendo e andando sem saber para onde está indo. Não, não, não. Nós queremos uma direção certa, Pai. Nós queremos que diante de uma situação difícil, nós queremos saber como agir. Isso só com a sua direção, Pai. E para ter a tua direção, nós precisamos ser obedientes. Que uma unção de obediência venha sobre a tua vida agora. Que o temor do Senhor possa tocar no seu coração nesse momento. Em nome de Jesus eu declaro que a santificação fará parte da sua vida a partir de hoje. Não basta você sair do mundo. Deus está falando, eu vou ajudar a você arrancar esse mundo de dentro de você. O que será que você é capaz de renunciar por mim, só para me deixar feliz? O Senhor está falando. Se santifica hoje, santifica a tua boca, santifica os teus olhos, a tua mão, a tua mente. Vai arrancando aquilo que o mundo colocou para dentro. Vai, se santifica agora. Tira essa irritabilidade, esses palavrões da sua boca. Tira agora, vai se santificando. Faça uma aliança com Deus agora. Diga para Ele, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, não somente na tua presença, mas vou ser fiel também nos meus recursos financeiros. Pai, eu não vou perder mais culto, não. Eu não vou trocar mais a tua presença, a tua palavra, dia de culto por causa de um churrasco, de um aniversário. Não, Senhor, o Senhor vai ser o primeiro da minha vida. Eu estou fazendo essa aliança com o Senhor, e eu quero profetizar que hoje nós estamos aqui e estamos clamando pelos projetos de vida, pelo mês de julho e agosto. E eu declaro que o mês de julho e agosto na sua vida será um mês aonde você, estou profetizando, aonde você colherá frutos da sua fidelidade, frutos da sua obediência, frutos da sua santificação. Deus vai te surpreender. Tudo que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, o Senhor fará prosperar. Aonde você pôr a planta dos seus pés, Ele já foi à frente, guardando a entrada e a saída. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos seus filhos. Sela esse compromisso, Pai, que os seus filhos estão fazendo aí agora, com a própria oração deles. Sela esse compromisso com esse louvor agora, porque o Senhor é um Deus de aliança, Pai. Adore o Senhor nesse momento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Sela aí, Jesus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não cumpriria? Pense sobre isso. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus nunca passarão. As promessas que Ele te fez continuam de pé. Só não aconteceu ainda porque está faltando algo. Já vou te adiantar, não é da parte dele. Olha para essa mensagem hoje. É o tipo de mensagem que você tem que ouvir toda semana para renovar a sua aliança. Nessa mesma comunhão, peço para você se sentar nesse momento.